O mundo de atualidades é muito interessante, exatamente porque acontece uma coisa nova a cada dia. E nós temos agora uma verdadeira bomba lançada no ar, né, pelo site Wikileaks. E o Wikileaks vem divulgando aproximadamente 250 mil páginas, né, de relatórios secretos de várias embaixadas, basicamente de países centrais, né, mas também se encontrará de países periféricos, como a China, como a Rússia e como o Brasil, espalhadas pelo mundo inteiro e que, na realidade, foram reunidas por esse site. Lembrando que o Wikileaks não é um site que faz espionagem cibernética, mas, na realidade, o Wikileaks é um site que recebe essas informações e passa a distribuí-las dentro da net. O site Wikileaks, na realidade, liderado aí pelo Assange, que é um australiano, né, passou a divulgar aproximadamente 250 mil documentos, boa parte deles, né, da diplomacia norte-americana, mostrando como que os Estados Unidos encara os principais conflitos geopolíticos e econômicos no mundo inteiro. E, de alguma forma, colocando os americanos, boa parte dos países europeus, numa saia justa diante da comunidade econômica internacional. E aí nós sabemos, por exemplo, que o site, né, Wikileaks revelou um dos documentos em que, né, o embaixador norte-americano dentro da Argentina considerava a possibilidade da presidenta Cristina Kirchner sofrer, né, de sistemas, ou seja, sofrer de loucura, ou seja, dizer que ela não tinha sanidade mental para estar na presidência da República. Ou, por exemplo, né, determinadas posições dos Estados Unidos tomadas em relação ao Afeganistão, o Iraque ou a China, ou, por exemplo, o vazamento de informações da China, né, que chegou a afirmar através do embaixador norte-americano que considerava a Coreia do Norte uma criança mimada, ou seja, que de alguma forma já estava pronta a permitir a reunificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul por não suportar mais o regime ditatorial de Kim Jong-il lá em Pyongyang. Esse vazamento de informações, né, pela net, voltando a lembrar para você que o Wikileaks não faz, né, espionagem cibernética, ele simplesmente recebe esses relatórios por pessoas ou organizações que tiveram acesso a esse tipo de informação e faz a sua divulgação na rede. Na realidade, o site Wikileaks divulga todas essas informações e, portanto, mexeu com boa parte dos países centrais do mundo. Dentre eles, a própria França, cujo presidente Nicolas Sarkozy disse que o Assange e que o Wikileaks, na realidade, são sites e uma pessoa completamente irresponsável e que deveria responder criminalmente pelos seus atos. O presidente Barack Obama responsabilizou o site Wikileaks por vazamento de informações secretas do Departamento de Estado norte-americano e boa parte do Departamento de Defesa, que, por exemplo, expõe a segurança dos americanos a ataques terroristas de redes, por exemplo, como a da Al-Qaeda. Inclusive, dentro dos Estados Unidos, a pré-candidata do Partido Republicano, Sarah Palin, né, na realidade se manifestou absolutamente contra o site Wikileaks e contra a figura do Assange, dizendo que, na realidade, eles deveriam ser responsabilizados internacionalmente, presos e condenados pelo vazamento de informações internacionais. E assim, nós temos duas grandes situações que passam a ser discutidas na internet no momento contemporâneo. A primeira discussão é: a internet será um veículo onde a liberdade, né, de informação circulará, né, de alguma forma para todos os lados, ou será, na realidade, restringida pelo poder geopolítico e econômico de alguns estados-nações ou de corporações ou de pessoas? Na realidade, está-se em discussão a liberdade de expressão e de informação, mesmo que essa informação talvez seja obtida de maneira não relativamente clara, ou pelo menos de maneira mais ou menos obtusa, né, no mercado internacional. E essa discussão é uma discussão muito importante para o futuro, né, da internet em termos mundiais, porque nós sabemos que a rede, nos últimos anos, tem se popularizado pelo conjunto de informações que ela passa a disponibilizar. E não era, obviamente, de não se esperar que mais cedo ou mais tarde documentos secretos de empresas, de países e de gabinetes diplomáticos fossem vazar na internet para todo mundo.
Nós sabemos, no entanto, que nós estamos vivendo uma grande pressão em cima do site Wikileaks. E a pressão em cima do site Wikileaks gerou, inclusive, a prisão do Assange dentro da Inglaterra. O interessante observar é que a sua prisão, na realidade, foi relacionada a um pedido da Suécia sobre um suposto crime sexual que ele havia cometido contra 2 mulheres naquele país. E aí foi determinada uma captura internacional pela Interpol e ele foi detido dentro do Estado inglês. Ora, há uma situação muito interessante, porque o próprio Assange faz a relação da sua prisão com a divulgação dos dados secretos na rede. Por um outro lado, todos os outros países negam essa posição, a própria Suécia chega a negar. Mas nós sabemos que a administradora de cartões de crédito, Visa e Mastercard, anunciou que, por pressão da Secretaria de Estado norte-americana, deixou de receber doações através das suas empresas para o site Wikileaks. O que significa dizer que, na realidade, há uma fortíssima pressão da Secretaria de Estado norte-americana para que não só os sites deixem de, alguma forma, receber doações para o financiamento do site Wikileaks e, portanto, da sua manutenção do ar, como é muito provável que haja uma pressão internacional pela prisão do Assange, embora ele pretensamente não tenha cometido qualquer tipo de crime sexual dentro da Suécia, fato esse que já é negado pela sua própria pessoa. A Austrália, que é o seu país de origem, considera-se indignada diante de uma pressão internacional pela prisão de um dos seus cidadãos, simplesmente pelo fato dele divulgar informações dentro de uma rede que, na realidade, sequer foi captada por ele. Ele só fez o trabalho de divulgá-las. Sabemos também que, diante da pressão dos Estados Unidos e das potências europeias contra o Assange, contra o site Wikileaks, o seu site foi replicado aos milhares pelo mundo inteiro para evitar que ele fosse retirado do ar. Nós sabemos também que um conjunto de hackers que não querem ser chamados assim, que querem ser chamados de lutadores pela liberdade de expressão e comunicação e informações na internet, passou então a atuar em ataques cibernéticos contra aqueles grupos que, de alguma forma, não aceitam mais doações para o site Wikileaks. E aí o site da Visa, da Mastercard e da PayPal foram retirados do ar por várias horas através desses hackers. Sabemos então que nós temos uma guerra cibernética e de informações acontecendo no mundo. E assim, nós temos uma situação que define, na realidade, o futuro da internet. Se o mundo de fato é globalizado, se nós estamos vivendo numa globalização total, onde na realidade nós estamos criando teoricamente uma grande aldeia global, onde as informações, comunicações e na realidade há um acesso irrestrito das pessoas a qualquer tipo de informação, ou se na realidade as informações serão restritas, limitadas por estados-nações, por organizações ou por pessoas em postos chaves de poder. É essa discussão que se coloca no cenário contemporâneo. Mas todos os analistas, tanto de informática quanto de geopolítica, são unânimes em dizer que se os Estados Unidos não querem que as suas informações secretas vazem na net, tem que parar de utilizá-la, porque não há sistema totalmente seguro que passe pela rede mundial. Ok? Vamos lá então para a nossa análise? Vamos lá, confere comigo nos slides. Sabemos assim, que nós estamos diante de uma situação do embate entre o Wikileaks, hackers espalhados pelo mundo inteiro e as principais potências ocidentais. O que nós sabemos? Que tem uma frase muito interessante, que na realidade foi uma ironia por parte do grupo de hackers conhecido como Anonymous, ao tirar o site da Mastercard do ar. Eles fizeram assim: há coisas que o Wikileaks não pode fazer. Para todas as outras, existe a operação Payback, ou seja, a retirada do ar da Visa, da Mastercard e do PayPal, que na realidade boicotaram o site Wikileaks por pressão da Secretaria de Estado norte-americana para não fornecer recursos financeiros para a manutenção do site no ar. O resultado é que esses sites foram tirados do ar
E assim a operadora de cartões de crédito teve, na realidade, prejuízos bilionários nesses últimos dias, usando um ataque do chamado DDoS, né, que é, na realidade, como se fosse um grande número de pessoas tentasse entrar no endereço ao mesmo tempo, causando congestionamento no site da Mastercard, Visa e do PayPal. O ataque foi lançado como uma forma de retaliação às empresas e organizações que se posicionaram contra o vazamento de informações confidenciais da Embaixada dos Estados Unidos e do Departamento de Estado americano pelo site Wikileaks, iniciado no dia 28 de novembro, com a participação de 5 veículos da imprensa tradicional, os jornais El País, da Espanha, Le Monde, da França, The Guardian, do Reino Unido, e The New York Times, dos Estados Unidos, e a revista Der Spiegel, da Alemanha. Agora, em dezembro, Julian Assange, líder e rosto do Wikileaks, se entregara à polícia de Londres, não pelo vazamento parcial de 250 mil telegramas diplomáticos, mas por acusação de crimes sexuais na Suécia. Há uma forte indício de que haja, na realidade, uma acusação falsa a respeito dessa questão. Mesmo assim, houve quem interpretasse a prisão como parte de um esforço do governo americano para reprimir a organização. Antes disso, o Wikileaks ficou fora do ar, vítima de ataques similares, usados para derrubar a Mastercard.com. Foi expulsa da hospedagem da Amazon, alegadamente por violar o termo de serviços. Seus fundos de emergência foram congelados pelo banco suíço PostFinance e a PayPal, a Visa, além da Mastercard, pararam de repassar doações para a organização. A discussão, na realidade, se posiciona em 2 grandes grupos. O primeiro, o grupo dos que são contrários às divulgações. De um lado, os americanos, como o senador Joe Lieberman ou a Sarah Palin, candidata à vice-presidência pelo Partido Republicano nas últimas eleições do país, que afirmaram que o Wikileaks deveria ser tratado como uma organização terrorista e que Assange deveria ser caçado, preso, processado por espionagem. Do outro lado, nós temos os defensores da organização, nem todos a favor dos DDoS, mas que criaram mais de 1.000 cópias do site Wikileaks para que seja impossível tirar a página totalmente da internet e compartilhem um arquivo criptografado com todos os telegramas confidenciais entregues pelo Wikileaks a centenas de milhares de apoiadores. A favor ou não do Wikileaks, simpático ou não a Julian Assange, o que ocorreu na última semana abriu uma discussão séria sobre a privacidade, transparência, liberdade de expressão e o futuro da internet. Sabemos, assim, que Joe Naughton, que é um importante jornalista, vai escrever no The Guardian, nossos governantes têm que fazer uma escolha. Ou eles aprendem a viver em um mundo com Wikileaks, com tudo o que implica em termos de seu comportamento futuro, ou eles desligam a internet. O jornalista irlandês nota que o Wikileaks não depende apenas da web. Cópia dos telegramas secretos estão sendo distribuídos através da tecnologia peer-to-peer, a mesma usada para compartilhar legal e ilegalmente músicas e filmes. O resultado dessa situação é que já há, inclusive, o surgimento de novos sites com propostas similares ao Wikileaks. Daniel Donscheidberg, que deixou a organização em setembro, depois de desentendimentos com Assange, vai lançar a rival OpenLeaks, já uma organização que promete informações sobre a Europa e outra sobre a Rússia. Resultado, a guerra está só começando. Matéria de atualidades importante para a gente, que a gente vai ter que acompanhar aí de maneira muito interessante nesse primeiro semestre de 2011, ok? Forte abraço para você e até a aprovação.